Bem, mas antes de tratar dos fatos políticos, econômicos, culturais, sociais, vamos falar um pouco sobre o ensino da história do Brasil. Porque a atividade de ensinar a história do Brasil também tem uma história, né? Eu posso contar para vocês a história do ensino da história do Brasil. Veja, o Brasil começa em 1500. Então, como o Brasil, assim, nos primeiros anos da história do Brasil, não vai fazer muito sentido falar da história do Brasil. Porque a história, por definição, é uma disciplina que trata de acontecimentos passados. Então, não faz muito sentido você tentar contar a história do agora. Não é história, é jornalismo, é crônica. Então, vai demorar um tempo para poder aparecer essa tendência, esse interesse de se ensinar a história do Brasil, ok? Por quê? Porque tem que se esperar que os acontecimentos transcorram e você, então, de um determinado ponto futuro, olhe para trás e veja fatos relacionados, fatos acontecidos no Brasil. E aí é possível se ensinar a história do Brasil. Ok, veja, quem era responsável pelo ensino no Brasil, em geral, ensino de tudo no Brasil, nas primeiras décadas, poderia dizer nos primeiros séculos, eram os religiosos, principalmente jesuítas. E eles não tinham uma disciplina, não ensinavam uma disciplina chamada história, tá? Nem história geral, muito menos história do Brasil. E se ensinava história sagrada e história da igreja. História geral, profana, como era chamada, ela só era ministrada ocasionalmente, pontualmente, no ensino das línguas antigas, principalmente no latim. Então, quando estavam ensinando latim, poderia-se mencionar episódios históricos do Império Romano, até dos gregos, para, digamos assim, enriquecer o ensino do latim, ok? Mas o ensino da história propriamente não era comum. Da história profana, como eles chamavam, não era comum. A primeira vez que vai se escrever no Brasil um livro de história com o objetivo de ensinar história, porque podem haver obras antes dessa com relatos históricos, mas o objetivo não era ensinar história. Poderia ser por exemplo, Caminha escreveu a carta dele, que lá é um documento histórico, tem um monte de informação histórica, mas o objetivo dele era escrever um documento ou uma obra para ensinar a história para as pessoas que fossem ler? Não. O objetivo dele era enviar a carta para o rei de Portugal informando da descoberta do Brasil. A primeira obra, então, especificamente de história, escrita no Brasil, vai ser de um jesuíta italiano chamado Antônio Maria Bonucci. E o nome dela é o seguinte, ele é de 1691 e se chama Epítome Cronológico, Genealógica e Histórica. Epítome Cronológico, Genealógico e Histórico. Esse livro era de história geral, digamos assim, mas ele, apesar de ser escrito no Brasil, mencionava superficialmente, rapidamente a história de Portugal e não mencionava a história do Brasil, apesar de estar sendo escrito no Brasil, que já tem quase 200 anos de história, 1691, 191 anos propriamente. Bem, apesar disso, a gente pode considerar que isso aí foi a primeira tentativa de se ensinar história, em geral, né, no Brasil. Quando o Marquês de Pombal, que já é um homem do século XVIII, expulsa os jesuítas do Brasil e cria o ensino oficial nas escolas régias, como se chamava, então ele vai criar uma série de novas disciplinas que não existiam na época do ensino jesuíta religioso. Mas, mesmo assim, não vai ser criada uma cadeira de história, não vai ser criada uma disciplina de história geral, ok? Esse interesse por escrever e registrar e ensinar a história do Brasil só vai começar mesmo depois da independência. Porque o Brasil vai se tornar um país e essa necessidade de desvincular a história do Brasil da história de Portugal vai ficar mais clara. E aí Dom Pedro I vai encarregar o Visconde de Cairu, Lisboa, o nome dele, deixa eu filar aqui, José da Silva Lisboa. Ele vai ser encarregado pelo Dom Pedro I, o Visconde de Cairu, um intelectual conservador, tá certo? Assim, de primeira ordem, se eu não me engano foi como é o nome dele? Esse rapaz do Maranhão, que escreveu aí o livro sobre a obra do Olavo,
Ronald Robson. Se eu não me engano, o Ronald Robson já escreveu muito sobre o Visconde de Cairu. E chega a dizer até que talvez não houvesse no mundo, na época do Visconde de Cairu, um conservador do nível intelectual dele. Eu tenho quase certeza disso. Muito bem, então o Visconde de Cairu vai ser encarregado pelo Dom Pedro I de escrever uma história do Brasil. A história, os acontecimentos do Império do Brasil e os antecedentes. Então, o que aconteceu ali para o surgimento do Império do Brasil, todas as vicissitudes ali daquela época conturbada de 1821, 1822, e os antecedentes, voltando até 1500. O Visconde de Cairu programou essa obra para ter 10 volumes. Ele chegou a escrever 5. E esses 5 foram divididos da seguinte forma. O primeiro, ele era uma introdução geral. O segundo falava do descobrimento. E os outros 3 já pulavam diretamente para os acontecimentos da época da independência. Acontecimentos nos quais o próprio Visconde de Cairu teve participação. Ok? Muito bem, então essa aí foi a primeira tentativa de registrar-se a história do Brasil em forma de livro. Um livro, uma obra específica para relatar a história do Brasil. Tá ok? Até a próxima.